vivo aqui pelo Instagram, vou esperar o pessoal começar a chegar. Para o pessoal que estava aguardando a gente pelo canal do YouTube, a gente teve um problema aí com a transmissão, então a gente vai fazer por hora aqui só pelo Instagram, tá bom? Só esperar o CC e Johannes e vocês convidados aí começarem a entrar e a gente já começa aqui também. Deixa eu só fechar aqui. A Lu tá aí, Magda chegando, Andrezão, parceiro também chegando. Galera, a gente teve um problema aí com a transmissão pelo canal do YouTube aqui, tá? Com o link que a gente tava. Então, na verdade, a gente vai transmitir só pelo Instagram, mas depois eu vou salvar essa live e aí a gente deixa gravado e eu peço para os meninos depois colocarem pro YouTube para vocês terem acesso também, tá bom? Vou só esperar o CC chegar e a gente já começa. Eu vou só pegar um outro tripé aqui para trocar essa câmera para ficar mais baixo aqui para eu poder ver vocês melhor. E aí, Andrezão? Lu? Boa noite, Lu. A gente atrasa, mas não falha. Tá tudo certo. Você acabou de pedir aqui para entrar. Estamos já com vocês. E aí, Ô, Cecê, deu certo aí? graças a Deus deu. Deixa eu me organizar aqui para não ficar torto assim. Só para o pessoal de casa aí que está acompanhando, o pessoal está chegando, mas a gente teve um problema aqui com o link, não consegui ir Aham, junto com o CC, então não vai ser transmitido pelo YouTube agora. Aí a gente tá faz bom, pelo Instagram, depois a gente deixa a live salva tá e, bom. e coloca para vocês também no YouTube, tá bom? Beleza. E aí, CC, corrido? Eu pentei o cabelo, cara, para aparecer no YouTube. Frio aí? Frio pra caramba, tá 13 graus. Caramba, aqui também. É, Tá bem frio. Na fazenda, né, tá. imagina. Bom, CC, enquanto o pessoal vai chegando, né, eu vou só apresentar aqui rapidinho e falar que, na verdade, é uma satisfação enorme, né, em estar com o Sensei. Para a galera de casa aí, né, para conhecer também, Sensei Johannes foi meu professor de karatê universitário, isso no ano de 99, foi ontem, né, Sensei? 99, Foi 2000, quase ontem. é, Foi anteontem. anteontem. E na verdade o Sensei, eu tenho, né, o Sensei como uma grande história na minha vida. Na época, a cidade que eu nasci, Pirajuí, depois morei em Bauru. O Sensei em 96 lutou os Jogos Regionais por Pirajuí. Acho que foi a última competição, né, Sensei? Não, que isso, Não, 2002, de Jogos Abertos, né? Também aberto. 2002, Que por legal. Santos. Eu tenho essa fita gravada até hoje dos Jogos Regionais de 96 de Pirajuí. Legal, bom. E depois foi um prazer enorme, né? Tá conhecendo o CC pessoalmente em São Paulo, né? Indo no Instituto Rachman e o CC me convidando para fazer parte de uma equipe universitária. Para mim foi um sonho, realização de um sonho. E tá com uma vanguarda do karatê. E depois disso,
A gente sempre acompanha o trabalho do CCI, né? Na época com o Rolfing, hoje, né, com a Fácia, sempre agregando aí em excelência. E gratidão enorme aí pelo convite e ser aceito, viu, CCI? Gratidão por fazer parte Eu da te agradeço o convite, história da André. minha Tem vida. que explicar para o pessoal o que é sensei, né? Isso. Então eu vou deixar para o Sensei. Ó, eu explico, não tem problema. E vou deixar, Então, inclusive, o Sensei se apresentar agora também, tá bom? Você. ótimo. Os, obrigado, André, pelo convite. E, bom, primeiro agradecer também quem está entrando aí para estar com a gente nessa conversa, né? Bom, sensei quer dizer professor. Sei quer dizer broto, aquilo que nasce. Sensei é aquele que vem ajudando no crescimento. A palavra professor. Então, a palavra professor no japonês é aquele que ajuda no crescimento do outro, né? Por isso que é no Japão a profissão mais importante de todas. Realmente, como profissão é a mais importante. Então, essa coisa daquele que precede, que antecipa, né? É o precessor, então, aquele que vai gerando oportunidade de conhecer. Então, enfim, isso que é sensei. Então, só para explicar para a galera. Bom, meu nome é Johannes Freiberg, eu sou de formação de trabalho, hoje em dia, educador físico, trabalho na educação física, sou profissional dessa área. Já trabalhei com geologia, né? Então, minha primeira universidade foi estudar geologia lá na Universidade de São Paulo, isso lá nos anos de 1976, quando entrei. Mas eu tenho essa prática do karatê desde os 14 anos, ainda treino, dou aula, e tenho essa história já agora há 51 anos que eu faço isso. Fiz agora em agosto que eu tenho essa prática, né? E aí tem um histórico, então, de fazer exercício físico, já tinha sido jogador de basquete, sou de uma família de esportistas, né? Meu irmão foi da Seleção Brasileira de Basquete, junto com a turma do Oscar, que é essa mesma turma. E meu pai foi jogador de futebol também, coisa e tal. Então, e meu avô, nadador, minha tia-avó foi a primeira mulher a cruzar o Canal de Santos a nado. Então, tem um histórico de movimento na família. Eu acho que isso é importante sempre falar, né? Porque é o meu interesse pelo esporte. Então, tem um histórico familiar junto nisso, no meu caso. Então, comecei a praticar o karatê aos 14 e segui, então, enfim, vim e fui trabalhando com a questão, virei, então, me transformei também num atleta, né? Comecei, então, a disputar campeonatos, aí fiz uma história como atleta, fui campeão paulista brasileiro, sul-americano, pan-americano, tenho título em campeonato mundial. Depois, passei também a ser técnico de seleção, fui técnico da Seleção Paulista Brasileira, em jogos regionais, né? Então, e fui universitário, né? Técnico de seleção de equipe, como a que você participou. E aí fiz um histórico também, digamos, sem falsa modéstia, assim, foi muito bom o meu histórico, porque também consegui fazer todos fui campeão também como técnico paulista brasileiro, pan-americano, né? Tenho atletas que tiveram bons resultados em campeonato mundial. Aí fui para a questão, então, de continuar estudando o movimento. Então, em 1998, isso é importante falar, né? Eu já estava interessado em querer conhecer um pouco mais do movimento e tinha acabado de voltar do Campeonato Mundial de Paris. E aí recebi um livro, ganhei um livro sobre que tinha questões de anatomia, né, dentro desse livro com um outro prisma, e era a questão do método Rolfing, da Aida Rolfing. E então, pela primeira vez, eu fui ouvir falar efetivamente de face. A gente falava de tecido conjuntivo, tudo na universidade, mas face, tecido conjuntivo, do ponto de vista, como eu estava ouvindo falar, era a primeira vez. E a Aida trazia, então, um componente importante nessa questão da face, que era um elemento estrutural na gravidade. E aí eu comecei a me interessar por essa questão da anatomia estrutural, e aí continuei, então me transformei estudei para ser um rolfista, trabalho com rolfing, né? Fiz todo o projeto, fiz o básico, fiz o avançado, depois virei professor também lá da Associação Brasileira de Rolfing. E aí comecei a desenvolver programas de treinamento físico baseados no sistema facial, no tecido conjuntivo. Isso lá em 2012 eu fiz um projeto e levei para o grupo de treinamento funcional da Core 360.
E aí nós começamos a divulgar um projeto, um trabalho chamava Tensegridade Funcional, onde eu trabalhava com esse conceito de tensegridade, né? Construindo com isso um trabalho de treinamento de fáscia, aplicado ao treinamento funcional, com algumas coisas que eu estudava no Rolf, estudava no meu treinamento. Nisso, eu cheguei no Robert Schleip, né, que é uma pessoa que, junto com Thomas Findlay, Carl Steger, enfim, vários outros profissionais e pesquisadores da área da fáscia, começaram a entender que podia levar adiante a fáscia do ponto de vista de uma pesquisa também na ciência, e tinha já a terapêutica, né, a clínica, que trabalhava com a fáscia do ponto de vista da reabilitação, da recuperação, ou mesmo a da Rolf, trazendo outras questões relacionadas à atitude, a comportamento, né, com aspectos mais existencialistas, mais do pensamento humano. Mas o Robert e esse grupo também começaram a ver que a fáscia poderia ser treinada, seria treinável. Então, eles já estavam também numa coisa que eu estava procurando, e eles estavam já andando bastante com isso. Então, nasce esse termo, a fáscia treinável, em 2009. Então, se começa a investigar a fáscia do ponto de vista da treinabilidade propriamente dita. Então, em 2014, eu fui para a Alemanha, e de lá para cá eu venho assiduamente lá com o grupo. Vou para a Alemanha praticamente todos os anos, né? Só não fui este ano por conta do Covid, mas já estou indo em janeiro agora outra vez. Então, eu faço parte de um grupo de pesquisa de anatomia da fáscia, se é assim que eu posso dizer, e onde a gente está construindo um corpo, né, para a gente ver as fáscias. Então, existe muita gente daqui já viu, e você talvez tenha visto, chama bodywork, que são aqueles corpos plastinados, né? Então, tem animais, né, tem pessoas, tem vários tipos de ambientes onde os organismos vivos passam por uma plastinação. Então, não existia essa plastinação para o tecido conjuntivo. Até então, o nosso grupo, em 2018, inaugura pela primeira vez a construção de um corpo, né, que agora está em pé. Já vai começar a ser exposto agora em novembro em Berlim, lá no Body World de Berlim. E agora nós vamos começar no segundo corpo. Por que eu estou falando tudo isso daí? Então, porque a face agora é uma ciência que inclui uma visão anatômica, né, que também vai estar trazendo para o mundo do trabalho, no meu caso de movimento, critérios novos para se pensar as habilidades corporais, a questão não só mais da terapêutica, mas também da melhora da condição física, do condicionamento físico, por exemplo, de um esportista. E isso, então, tem trazido, né, para dentro do campo das ciências do movimento mais um ingrediente, porque a fáscia tem algumas coisas que a gente não imaginava que estava lá, né? Então, a propriocepção, a gente pensava em articulação e coisa e tal, falava dos fluidos musculares, mas aí foi vendo que a fáscia, esse tecido de envoltório, né, que então permeia todo o corpo, que a gente fala, né, está em todas as estruturas, ela é a base estrutural de todo o corpo, ela é um órgão sensorial também, né? Então, se o grupo do Rolf traz um conceito da fáscia como um órgão da forma, porque aí a gente vai ver a estrutura muscular, os planos de deslizamento entre os grupos musculares, tudo isso dá suporte e sustentação. E por isso que é Rolf na base do pensamento estrutural. Mas, com o conhecimento da fáscia, também se viu que ele é um órgão sensorial, ou seja, tem uma relação direta também com o cérebro, a atividade que acontece na fáscia, né? E depois, então, se foi vendo também que ela era um complexo anatômico que relacionava várias partes do corpo em termos de movimentos simultâneos, mas estruturalmente falando, mas anatomicamente falando. Então, você vai ver no humano, principalmente, mas a gente vê, inclusive, em cavalos isso, já está mostrado na literatura da fáscia, que os membros superiores e os membros inferiores estão ligados através do tronco pela face, ou seja, há elementos, né, anatômicos que são estruturalmente desenhados pelo sistema facial como um tecido que liga mãos, pernas e tronco, tudo como um único tecido. Ao invés de você falar o tríceps braquial, aí mais o grande dorsal,
mais o glúteo, mais a fáscia lá do bíceps femoral, ou o tensor da fáscia lata, ou mesmo o trato iliotibial, né? São coisas, vai estudando anatomicamente separado. Quando a gente olha para o tecido, não, na realidade é um plano anatômico só. Então, na verdade, esses músculos estão todos dentro do mesmo plano facial. Ou seja, quando você mexe uma estrutura, a outra vai se mexer porque ela está no mesma face, está na mesma composição. E aí que se começou a pensar mais como é que isso se organiza. Então as faces têm continuidade, mas elas também têm planos de deslizamento. Ah, tá. Então a gente começou a descobrir que tem uma geografia do movimento, como diria o professor Van der Waals, tem uma arquitetura, existe um design na face que você e eu temos a mesma, do ponto de vista do design, biologicamente falando, estruturalmente e biologicamente falando, né? Então, ela tem uma universalidade, não é uma coisa de cada um tem um tipo de uma face diferente. Não, existe um componente de complexidade que traz uma universalidade para a questão. Ou seja, os corpos se desenvolvem dentro de uma estrutura facial. Ela é uma guia por onde os corpos vão crescendo. Então, não é que a face está lá, depois ela gruda. Na realidade, ela guia também o desenvolvimento de órgãos, vasos, nervos, o próprio cérebro e assim por diante. Então, a meninge, né? A meninge é uma fáscia, é um sistema facial, e ela está lá do cérebro, desce pela coluna, depois ela se abre para dentro do corpo. Então, a gente começou a falar, nossa, tem um componente aí importante. Então, o que eu faço, né? Você vê, falei um monte de coisa para dizer o seguinte: sou professor de karatê, dou aula de treinamento sobre a fáscia e hoje em dia eu faço uma pesquisa de fáscia com essa questão do movimento, em particular no envelhecimento, né? Então, inclusive, falando disso daí, já vou aproveitar e fazer uma propaganda. Nesse final de semana, sábado e domingo, a gente vai ter um curso de formação de treinador Facial Fitness, acontece agora nesse final de semana. Aí, se quiser encontrar o nosso link de acesso, a gente está lá na Universidade da Fáscia, né? Então, é isso aí. Pronto, falei bastante. É fantástico. E, na verdade, para o pessoal que está acompanhando a gente aí, o CC foi bem modesto, sim, quando ele falou de tudo, o currículo dele. Acho que, então, senão, a gente falaria, talvez, a live toda para apresentá-lo, né? Mas, na verdade, a gente já vem acompanhando aí toda a vida, né? E já são aí mais de 30 anos nessa sequência, né? O CC já com 50, mas a gente, né, com 30 anos acompanhando toda essa história e uma parte dela fazendo parte também. E o mais interessante, CC, hoje, trazendo um pouco para o conhecimento do pessoal de casa aí, principalmente do pessoal, né, da área do cavalo, é entender também que a fáscia, além de ter um estudo, né, dentro dos componentes anatômicos e todo esse revestimento estrutural, né? Mas que ela, na verdade, precisa ter uma integração para gerar esse movimento, né? Então, por isso facial fitness, né? Porque, na verdade, ela em movimento. E quando a gente pensa na integralidade, a gente deixa de pensar no isolado, né? No treinamento, por exemplo, uma musculação sistemática, né, de bíceps, e isso é muito legal no cavalo. Por quê? Porque entender de que forma existe uma qualidade no montar. Ao mesmo tempo eu preciso estar com os meus pés com apoio no estribo, mas ao mesmo tempo eu preciso estar encaixado o meu joelho ali na sela, e aí preciso estar com uma certa resistência nos músculos adutores, mas ao mesmo tempo os meus flexores de quadril têm que ter uma mobilidade no movimento junto com o cavalo. E aí meu ombro precisa estar estável, mas ao mesmo tempo, tipo, toda essa estrutura acompanhando também uma base, né? Que a célula é estável, mas o animal em movimento gera uma instabilidade, né? Então, agora que a gente começa a pensar em tudo isso e na integração de tudo isso, no caso aí do cavaleiro, mas que o mesmo também acontece com o cavalo, né? A gente deixa de pensar, por exemplo, no movimento do cavalo de, poxa, eu preciso liberar só tal musculatura, que seria, por exemplo, a espádua, né? Os ombros, né, dos anteriores. Mas por que eu faço só esse movimento isolado? Na verdade, talvez não a integração com outro movimento que possa vir numa elasticidade em conjunto, né?
Então é eu sim. começar a Bom, repensar nos movimentos que eu crio, tanto para o cavalo ser um indivíduo com uma treinabilidade, com uma maior competência funcional, e também para o cavaleiro, né? sim. Não, muito interessante o que você está falando. É, eu sei um pouco sobre cavalo porque uma das minhas colegas lá de Guben é uma super veterinária anatomista lá da Noruega, né? Ela é de um grupo da universidade lá da Noruega que faz, então, no caso, ela faz estudo anatômico de animais de grande porte, em particular o cavalo, e ela tem inclusive um livro sobre cavalo e anatomia facial do cavalo, e ela vai mostrando essas ligações que existem entre membro, por exemplo, que eu falei para nós, mas também para o cavalo, membro anterior e posterior, né? Passando pelo tronco. Então, não existe como, né? Existe uma tensão elástica por esse tecido, e aí tem uma fáscia tipo tóraco-lombar no cavalo também, onde as forças passam dos membros através do tronco do cavalo para a perna, e conforme o cavalo, por exemplo, vai fazer um galope, aí quando ele faz um afastamento dos membros, ele cria uma tensão, e isso faz com que os membros se recolham. Não é só uma ação muscular de contração. Existe uma pré-tensão elástica por esse tecido elástico que tem no corpo e que provoca antecipadamente uma retração do tecido e o animal sente isso e ele recompõe o movimento depois que recoordenando. Então, através de movimentos rítmicos, por exemplo, num cavalo, né, ou quando ele mesmo galopa, ou quando você cria, você exercita esses movimentos elásticos animal. Então, se você faz movimentos que são rítmicos, que ele aceita um certo ritmo, e aí você começa movimentos mais largos, mais curtos, mais largos ou pequenos galopes, você ajuda o animal, nesse sentido, a criar essas integrações elásticas, ou seja, você fortalece, do ponto de vista mecânico, o corpo dele, de um lado, e de outro lado, ele também fica, digamos, mais animado pela própria produção de ritmos elásticos internos do corpo. Que isso é uma coisa que a gente fala da face enquanto um órgão sensorial, é que todos os animais, sem exceção, usam a face como um meio de informação. Isso desde amebas. A gente tem estudos em vermes que não têm nem sistema nervoso, mas mesmo assim ele se locomove e ele gera uma informação interna do corpo através do próprio sistema facial. Ou seja, ele se locomove, ele torce, porque existe uma circulação tensional nesse organismo que vai por essa membrana, né, que a gente fala que parece um cristal líquido. Então, tendões, ligamentos, essas estruturas que é aquela parte branca, né, que a gente fala branco, aquele branco é colágeno e estruturas tensionais elásticas. Então, aquilo percorre o corpo todo e organiza, né, espacialmente os membros. Então, a visão mais clássica, localizada, né, quando a gente olha ou membro anterior ou membro posterior, é lógico que é uma forma de falar, porém, o animal não vive isso. Né? A gente não vive essa experiência, a menos que tenha uma desorganização do tecido. Aí ele vai viver uma experiência de dor ou uma experiência de desorganização, por exemplo, no ritmo do movimento, porque essa onda não passa pelo corpo, né? Então, por exemplo, quando o cavalo treme, toda a pele, que a gente fala da pele, o couro do cavalo, aquilo é uma fáscia chamada panículos cardosos, né? Carnosos, onde é uma superfácie preenchida de fibras de fibras musculares, que nos animais tem, em nós praticamente a gente já não tem. A gente tem assim no platismo, em algumas áreas. Mas, por exemplo, no cavalo, eu já fiz dissecação em cachorro, mas em outros animais, mas cavalo não. Mas todos eles têm esse panículos cardosos, que é uma fáscia, que é uma fáscia mais externa, só que é uma fáscia superficial e toda ela, aquele couro, aquilo é fáscia, só que ainda é preenchida por fibras musculares. Então ele consegue mover, ele tem ação sobre aqueles movimentos que ele faz ali, que a gente faz na estrutura periférica. Aquilo tem várias ligações. Mas aquilo é fáscia, por exemplo. Todo aquele couro, aquilo já é uma fáscia e que tem já uma função de invólucro, né?
mas depois você tem o músculo mais os seus tendões. E aquela força vai passando de um lado para outro através de tendões e ligamentos e outras fáscias, né? É bem interessante essa conversa sobre a gente pensar que o corpo, na realidade, ele é uma unidade estrutural que funciona por cadeias rítmicas tensionais, né? E que isso gera uma informação para o cérebro do animal e nós que faz com que a gente perceba qual é o movimento que a gente está fazendo de uma forma organizada ou não, mas mesmo o cavalo ele vai ter uma ação que a gente vai dizer, não dessa forma como eu estou falando, mas ela é voluntária, porque ele pode repetir aquele movimento por um comando dele também, né? Mas é uma ordem que ele estabelece. Ele sabe que horas que ele vai saltar, que horas que ele vai andar, sem considerar o cavaleiro, ou seja, ele maneja o próprio movimento, o galope, a corrida, as curvas, assim por diante, ele reduz a velocidade e acelera, porque ele tem controle sobre essas atividades. E quanto mais o tecido conjuntivo desse animal estiver organizado, mais ele vai saber fazer isso. Mais, muito mais. Então, se você faz massagens, deslizamentos, né, gera interações entre os tecidos, ele aumenta o campo de resposta coordenativa interna. É uma coisa, é bem importante isso que a gente está conversando. Eu tive uma experiência, eu não sei se ela está aí com a gente, a Bárbara, ela é uma aluna nossa aqui, e na verdade, numa das aulas de equitação, eu percebi os movimentos delas com certo bloqueio. É claro que ela estava com uma certa tensão por conta de um movimento em si novo dentro de um animal, né, com um animal, então gera uma certa ansiedade, medo, né, sei lá, desconforto. E às vezes nisso a gente bloqueia, né? E aí eu percebi que ela estava tensa e a gente criou uma condição de para tudo, né? Vamos deixar o cavalo estável e parado, mas você permanece montada. E a gente criou ali alguns movimentos para algumas liberações, mas que na verdade eram essas liberações que o cavalo até então estava parado, mas que depois ela colocaria em movimento na hora que o cavalo voltasse para o movimento. E na hora que a gente fez essa liberação com ela, principalmente nas regiões, né, pélvicas, né, e membros inferiores, que é ali que na verdade estava o bloqueio. Depois, quando o cavalo veio no movimento, ela por si só conseguiu encontrar esse eixo de movimento, né? E no próprio movimento tinha essa fluidez, que seria essa integração. E percebi que depois, inclusive, a hora que gerou isso, uma consciência nela, né, nas próximas aulas, por si só, esse bloqueio já, na verdade, já acabava que não existindo. Coisas que também pode acontecer com o cavalo, né, CC? Por exemplo, aqui a gente tem, tanto no Brasil quanto no mundo, várias formas de se trabalhar e a gente não é contrário a nenhuma linha, né? E nada extremo a nada também, mas, por exemplo, se eu tiver algo ou na boca do cavalo, ou no próprio focinho do cavalo, ou às vezes a própria forma de eu colocar a perna, né? Que a gente usa umas esporas, enfim, alguma pressão, ou o próprio chicote para um estímulo, às vezes o que a gente acha que está estimulando está bloqueando, né? E às vezes nesse bloqueio de movimento eu não tenho essa leveza, esse estímulo de movimento de uma forma integralizada. E é ali que talvez possa existir alguns traumas, dores e lesões, né? Porque a gente tem, sempre advém isso numa forma de bloqueio, né? E a grande maioria das pessoas às vezes hoje pensa num grande atleta, que às vezes, né, a gente tinha muito isso, né, no passado, mas para ser grande atleta não é ser saudável, né? É o contrário, né? Mesmo um atleta, hoje a gente busca uma condição saudável no indivíduo atleta. Sim, sim, sim. Não, estou entendendo. Inclusive, né, a gente recebeu, eu recebi, né, de uma colega, ela foi colega minha de seleção brasileira de karatê, né, a Edna, que é aquele texto que eu te mandei, inclusive, ela faz essa pergunta, ela mora hoje em Nova York, né, ela trabalha lá com Fashion Fitness, é professora de capoeira lá também, é mestre de capoeira e também graduada em karatê, e ela traz essas questões, né, sobre o animal que pode ser, de alguma forma, fazer uma parceria com o humano de uma forma, digamos, eu acho que é você quem vai responder melhor, de uma forma livre ou de uma forma usando vários instrumentos para tentar, de alguma forma, falar que é dominar o animal, né?
Mas acho que você traz uma questão, isso sobre o cavalo eu não sei dizer, mas eu posso dizer sobre os animais humanos, que é um outro tipo de animal que a gente acha que pode trazer como... para a gente se colocar numa coisa... Sim. não é porque está sentado em cima do cavalo que está acima dele. Eu acho que a gente fala, sem ser um pouco ecologista, mas trabalhando nesse nível de conversa que eu entendo que a gente está fazendo, eu sei o que eu sei do cavalo, mas aí você que sabe mais, você pode me falar, né? Inclusive eu queria até falar, eu tenho uma colega que, lá de Avaré, a Kiki, né? Que já trabalha, ela fez Facial Fitness, fez trabalho de esteco, e ela vem também trabalhando com essa questão da abordagem do toque, do cuidado do animal através dos trabalhos de fáscia. E o que eu sei também do trabalho, que o cavalo aceita, ele é um animal que faz uma relação com o humano com bastante afinidade. Mas você está me trazendo uma questão que sobre a moça eu sei falar, sobre o cavalo não sei tanto, que é, na medida em que o cavaleiro, né, eu consigo falar sobre o cavaleiro, também, de alguma forma, se ele tiver uma restrição de movimento, isso é bem importante, que pode ser de ordem emocional, é uma questão, mas pode ser também de ordem estrutural, né? Então, a sensação dele de equilíbrio, né, ou de equilíbrio instável, vamos falar assim, né, que a gente fala de meta-instabilidade, se esse cavaleiro ele tiver a sensação de fluxo de movimento dentro dele, a ponto de ele poder encontrar o ritmo dele com o cavalo, porque então são dois níveis essa conversa. Um, do campo emocional, subir no cavalo, está com medo, não está com medo, enfim. Né? É um tipo de abordagem, mas essa abordagem ela está também, isso eu queria deixar claro, assim, atrelado à condição estrutural. Porque se você não sente que você pode alterar a sua posição do corpo sobre o cavalo, você vai sentir instabilidade. Você pode, no sentido de quem fica amedrontado de um possível queda, ou seja, acaba enrijecendo o corpo também. E o enrijecimento dado por uma alteração do tecido conjuntivo, por rigidez, por adensamentos, aderências, por uma falta de mobilidade, porque aconteceu, a pessoa ficou muito tempo sentada, ou está vindo de um sedentarismo, enfim. Ela também experimenta não uma certa incapacidade, eu posso dizer assim, de se ajustar ao ritmo do cavalo. Então, achei bem interessante você parar o cavalo e trabalhar no cavaleiro. Porque pode ser... Aí você vai ajustar um deles, né? Perfeito. E depois vai ver o outro, mas você ajusta um deles. E trazer essa maleabilidade, porque é isso que eu acho legal, assim, isso que eu falei da face antes. Quando traz uma certa maleabilidade, a gente sente mais os próprios ritmos internos. Isso passa por uma condição. O estresse emocional enrijece o sistema facial. Ou seja, diminui a informação para o córtex motor. Ou seja, eu sei menos do que estou fazendo. Eu tenho mais dificuldade em perceber. Não é já mais uma questão só emocional. É na estrutura mesmo. A estrutura não me permite eu sentir o que eu estou fazendo. Então, eu não consigo entender isso. Fica confuso qual é a ação que eu devo fazer. Então, trabalhar no cavaleiro, né, ajudá-lo a ganhar essa maleabilidade para que ele possa variar os ritmos e ajustar o tempo de movimento da elasticidade dentro dele do corpo também ao animal, e vice-versa, mas também ao animal, cria uma empatia, uma relação empática entre os dois, ou seja, dá uma unidade de funcionamento, porque é um ritmo composto e que depois, como numa música, os ritmos vão se recombinando enquanto ele faz a cavalgada, né? Entendi isso da conversa, né? Do cavaleiro eu sei falar mais, do cavalo eu não sei. Não, é perfeito, porque na verdade existe mesmo esse fluxo que gera essa sinergia, e depois parece que tudo se encontra aí, e quando encontra, na verdade, o eixo do cavaleiro, o cavalo se sente também mais confortável e existe essa integração, até por conta dessa troca de energia, né? Então, e uma troca de energia, na verdade, que aí passa a ser fluida, e aí não tem bloqueios, né? E não tem entraves. E do cavalo, eu falo mesmo, porque, por exemplo, eu não vejo um desconforto muito grande em uma ferramenta na boca do cavalo, desde que isso depende da mão de quem está em cima usando essa ferramenta.
né? Então, entendi. eu acho que assim, não vejo, eu vejo até inclusive muitas pessoas às vezes carregando cavalos e com só uma ação no focinho, às vezes colocando uma certa pressão no cabresto e aquilo ali vinha até machucar, né, o próprio focinho do cavalo. Então, Entendi. existem diversas ferramentas que tem um ditado antigo que fala, né, Sensei, que o mesmo remédio que te cura te mata. Então depende muito da dosagem do que a gente pensa, né, em ser isso muito confortável. E precisa entender que Aham, tudo dentro de um treinamento é muito uma condição de que se eu penso num treinamento por uma vida, né, eu penso nesse treinamento, na verdade, com muita paciência, com muita constância e tudo isso se cooperando, né? Hoje, por exemplo, um cavalo que usa uma embocadura para ser trabalhado, daqui a pouco ele pode deixar de usar essa embocadura, daqui a pouco eu posso deixar de usar até sela, daqui a pouco eu posso estar fazendo grandes trabalhos com ele em liberdade. Tem muitos colegas, amigos aqui no Brasil, inclusive, né? Tem pessoal já fazendo isso, que é o quê? Fazendo o cavalo entrar nessa sintonia com uma linguagem de corpo. E aí não tem sela, não tem, às vezes, nem corda, não tem cabresto, né? Ah, isso às vezes pode ser um pouco utópico para o mundo da competição, porque precisa competir com uma sela, precisa competir o aham. cavaleiro de capacete, de colete, enfim. Mas quando a gente está falando de uma integração, acho que tudo é possível, né? Tudo é permitido, desde que exista um fator de compensação que seja para o bem da vida, né? Aham. Não, entendi. Agora é uma pergunta mesmo, assim, o seu espaço, o que que acontece no seu espaço de trabalho? Assim, qual é essa relação entre cavalo e cavaleiro que você organiza? Como é que é pensado isso no Hoje, seu trabalho no hoje Rockstreet? a gente tem uma equitação aqui na Horse Fits, esse aí, que é uma equitação que a gente usa a expressão de sistêmica. É uma equitação, na verdade, com uma visão bem aberta, macro, né? Eu não penso no desenvolvimento, na verdade, só nas questões de competição. Então, na verdade, a gente cria essa integração, essa relação homem-animal, esse respeito. Pode existir processos de liderança, sim, mas não de dominância. E aí é onde o ser humano ele entende isso e depois, puxa, se ele tiver tudo bem, e aí agora eu quero alcançar novos voos e quero competir no salto, vai para uma hípica de salto e treina lá o salto, né? Enfim. E aqui, além desse trabalho também, a gente faz trabalhos terapêuticos, né? Então, hoje mesmo, agora à tarde, atendi um aluno, né, com autismo e esse aluno, por exemplo, às vezes a gente faz trabalho no cavalo, por exemplo, com uma sela, mas às vezes eu coloco uma manta e às vezes eu não ponho nada, deixo esse aluno sentir só no pelo, né? Ah, André, mas isso, claro, tem que ser uma maneira gradual, né, de treino, Aham. precisa entrar nos critérios também de segurança, né, de coerência de trabalho, mas hoje a equitação nossa à frente da Horse Fit é uma equitação pensando mais na equitação como arte equestre, né, e não. Então, isso que eu queria entender. Se eu for lá e ser seu aluno, o que que acontece? O que que eu vou aprender aí? Você vai ter É um uma primeiro pergunta mesmo. contato no chão com o cavalo, vai aprender a escovar, passar mão, entrar com carinho, entender algumas questões de comportamento. Aí depois, ó, vamos levar ele para a pista, mas vamos só rodar ele no cabresto para você entender os movimentos. Ó, isso é passo, isso é trote, isso é galope, né? A biomecânica para esses andamentos é nisso. Ó, entendeu no chão? Agora vamos fazer em cima, montado, para você entender os movimentos. E assim, claro que isso depois gradualmente, né? Um aluno, por exemplo, hoje para chegar num galope, às vezes demora aí 6 meses, um ano, enfim, não sei, a progressão de cada um, né? E, Aham. mas existe, e dentro dos treinamentos também, professor, a gente tem também um olhar holístico, né? Que é isso que você sempre falou, às vezes uma questão de mente acaba que transferindo e bloqueando todas essas questões de estrutura fisiológica. Então, a gente tem que saber, né, até isso, de que forma também terapeutizar aquele momento para gerar um movimento de uma forma um pouco mais dentro de sensações de sentimento de felicidade, de contentamento, né? E de não talvez terminar uma sessão pensando assim, nossa, eu não consegui, né? Então a gente nunca
para no negativo, né? Tanto com o ser humano quanto com o cavalo. Então a gente sempre para no positivo, porque daí é uma crescente de querer sempre mais, porque se me fez bem, né? Se eu saio dali, eu até costumo brincar, né? O animal, por exemplo, que está comigo, se eu terminei um treinamento com ele e ele está num nível de estresse muito alto, significa que o aprendizado dele foi muito baixo. Agora, se ele está num nível de estresse baixo, significa que ele aprendeu muito naquela lição, né? E às vezes a gente, como ser humano, quer tirar 1% por dia, talvez isso significar que em 100 dias está tudo certo, eu tenho 100% de tudo, e a gente sabe que não, né? Às vezes a gente leva uma vida toda para treinar. Vejo cavaleiros olímpicos treinando cavalos, por exemplo, 8, 12 anos, né? Mas no Brasil, Sim. alguns esportes que são mais de uma vertente western, das pessoas querendo, por exemplo, resultado a qualquer custo em 1 ano, em 2 anos, né? E a gente sabe que nas questões de treinabilidade isso é loucura, é impossível, né? Na verdade, vai gerar Nem dá lesão, tempo de dor e explicar sofrimento. cavalo. Não, eu tenho, eu conheço assim, quer dizer, a minha relação com o cavalo não é muito grande, né? Eu já tive cavalo e coisa e tal, né? Eu tinha fazenda, então durante muitos anos tive. Mas eu tenho o filho do Carlos. O Carlos é um amigo meu. Ele é um dos cavaleiros da seleção brasileira, né? Já disputou das Olimpíadas e coisa e tal. Ele é bem ranqueado entre os brasileiros aí que disputam campeonatos mundiais, né? Porque ele já disputou 2 Olimpíadas pelo Brasil, disputou quando foi aqui no Rio, disputou agora quando foi no Japão, né? E tenho a Kiki que eu conheço aqui que tem um pouco dessa pegada da equitação terapêutica, né? Pelo menos do que eu sempre converso, mas eu nunca assisti. E sei dos benefícios, isso também de ler e assistir alguma coisa, é, dessa relação de melhoras, que não é mais que terapêutica, né? Entre, por exemplo, como autismo e coisa e tal, com o cavalo. Eu tenho um amigo que é um golfista, ele mora lá no Amazonas, mora em Manaus, ele é super conhecido porque ele trabalha com os botos lá do Rio Amazonas e leva crianças para entrar em contato com pessoas, crianças especiais que precisam ir trabalhando as suas relações de contato e elas na água se sentem mais à vontade para se mover e ele sempre ele leva lá para esse grupo com os botos lá. E a experiência que ele tem, né, é muito boa, assim, são respostas afetivas e essas crianças, esses jovens vão começando a desenvolver outras habilidades de relacionamento em função de ter um elemento de transição, né, que favorece uma resposta adequada para que esses jovens possam começar a se manifestar socialmente de uma forma mais calma, mais tranquila, mais interativa, né? Mais empática, inclusive. Como é que é isso com o cavalo aí no seu trabalho? Eu estou falando disso daí porque eu estou muito curioso com essa conversa. CC, é fantástico. Hoje, inclusive, esse garoto, né, ele ficou um tempo sem vir, porque a gente acabou numa transição. O pai veio da Suíça, né? E a gente teve uma transição que não conseguiu enquadrar muito os horários, porque ele faz outras terapias, né? E aí ele acabou conseguindo encaixar, mas mesmo assim a gente fez uns trabalhos, ele não conseguia nem ter a estabilidade, né, em cima do cavalo. Hoje ele fica sozinho, sem pé no estribo, né? A gente faz até andamento do trote já com ele consegue, né, estabilizar. E aí, até hoje eu gravei um vídeo dele, precisa ver a felicidade dele ao rever um cavalo, né, de tocar um cavalo, de abraçar, depois no final da aula, por exemplo, de descer e puxar o cavalo pela cordinha, sabe? Então, isso gera, e eu falo até que não é nem só na relação animal, porque a gente está também na natureza, né? Então tem árvores, tem pássaros, tem todo esse meio ambiente que favorece, né, tudo isso, e a criança chegar correndo assim para te abraçar e sair sorrindo, como que se fosse ali a melhor sensação do mundo para ela, né? Isso eu acho que vai além, realmente, não é só terapêutico. Eu acho que a
A gente pode chamar isso de inclusivo, a gente pode chamar isso de amor, a gente pode chamar isso, né? Assim como outros casos também, Ceci. Teve casos aqui, por exemplo, de senhoras vindo trabalhar aí com mais de 70 anos, falou, nossa, é meu sonho de infância, mas agora eu tenho, né, atrofia no quadril, mas será que eu posso fazer? E a gente começa, né, a explorar aquilo ali, e daqui a pouco, né, essa mesma pessoa aí está conseguindo desenvolver algo fantástico e sempre é interessante ver a relação mesmo, né, do homem, animal e natureza, né, o quão grandioso e transformador isso é. Porque no Brasil até a gente tem um padrão muito cultural, né, que é de fazer passeios a cavalo, coisa que às vezes na Europa o pessoal Sim, usa mais para questão de esporte, mas no Brasil a gente tem passeios a cavalo, sim. cavalgada, ó, quero ir para o meio do mato porque eu já ia com meu avô. Tem romarias a cavalo, né? Isso, né? Então, o Brasil é um país culturalmente muito adepto a isso, né? Muito, muito, isso é Então, verdade. então assim, a gente precisa também pensar nessa tradicionalidade e às vezes deixar de ter uma equitação muito, talvez, acadêmica, né? Não que a gente não possa ter, porque eu acho que mesmo partindo para padrões culturais, a gente consegue fazer isso também com qualidade, né? Aham, E essa é a proposta, né? A proposta realmente é sim. ter uma qualidade dentro de uma arte equestre. Se você vai usar isso para finalidade X, Y, Z, eu acho que é de cada indivíduo, né? E como é que você pensa, né? Porque essa nossa conversa é uma conversa que eu acho muito legal. Como é que você está também, como é que a gente pensa junto aqui essa questão do cavalo e cavaleiro, que a gente abriu um pouco o assunto no começo, sobre fáscia, fáscia e cavalo, fáscia e cavaleiro, né? Que eu acho que eu estou aqui pensando, né? Enquanto você vai falando, por conta dessa conversa, de que o tecido conjuntivo ele é um tecido a gente chama de méliès interno do corpo, ou seja, quando a gente fala de ambiente interno, se a gente fala de ambiente, o ambiente interno do corpo ele é o tecido conjuntivo. O ambiente, assim como para nós o nosso ambiente é o ar, são as pessoas, as coisas, enfim, né, os que a gente chama de environment. Dentro do corpo, a fáscia ela é o meio ambiente, ou seja, todas as células do corpo vivem dentro da fáscia. Então, a saúde celular de cada célula depende das condições desse méliès, dessa substância fundamental ou dessa matriz extracelular. Vamos falar de uma forma um pouco mais redonda aqui na questão biológica. E essa matriz ela tem como base, né, a construção de um corpo, tem como base a sustentação de todas as células, inclusive, então, quando você fala de bainha de mielina, você está falando de fáscia. Uhum. Né? Quando você fala de membrana meninge, você está falando de fáscia. Quando você fala de periósteo, você está falando de fáscia. Quando você fala de tecidos ligamentares e tendinosos, você está falando de fáscia. Quando você fala das estruturas intraarticulares, né, dos tecidos de suporte das articulações, você está falando de fáscia. Você está falando de fáscia o tempo todo. Você está falando do pericárdio, você está falando de fáscia. Você está falando do diafragma, você também está falando de fáscia, porque é quase uma super membrana. Então, a organização desse. E tem que ver também com o sistema imunológico, com estresse, com condições de bom ou mau humor. Né? Estou falando da minha área aqui, mas não deve ser, e com certeza, eu posso quase que fazer uma afirmação no animal, não vai ser muito diferente. No animal, nesse caso, o animal cavalo aqui, não o animal humano. E, e aí eu fiquei aqui, estou pensando, porque eu estou matutando sobre isso, né? Porque foi feita uma provocação aqui muito legal, que é a ordem de organização da estrutura do cavaleiro, né? Como é que você trabalha, como é que se trabalharia a fáscia no cavaleiro, né? Exercícios e práticas para o cavaleiro e como é que faria exercícios e práticas para o cavalo e depois combinar, né, através de alguma coisa. Uma coisa que a gente sabe que o ritmo, isso que a gente falou, o ritmo é um índice da qualidade da face, isso a gente já afirma nos humanos. E depois a gente está vendo que em vários animais acontecia. Quer dizer, o contrário é verdadeiro. A gente foi descobrindo em animais essa relação da face com movimento e ritmos internos,
e quando a gente estudou o humano, viu que era parecido com um dos cavalos e cangurus e outros animais. Por isso que eu estou aqui com essa conversa meio juntando uma coisa com a outra. E eu estou aqui pensando, né, porque eu falei do ritmo aquela hora, talvez esse seja um assunto interessante, a maleabilidade do tecido e o tipo de tensão elástica para o cavaleiro coordenado com tensão elástica. Olha que punk que está essa conversa aqui. Com o ritmo daquele cavalo. O cavalo tem o seu ritmo, você também trabalha a liberação facial e coisa e tal, põe ele para adquirir ritmos e põe o cavaleiro e ajusta, porque aí pode ser um casamento de movimento muito interessante. Inclusive fazer isso tanto não montado como montado, CC. Exatamente. Você tem que fazer no cavaleiro primeiro desmontado, Desmontado. aí você monta e vai vendo até como é quase uma calibragem facial, Exato. um tuning, que a gente chama de tuning. Exato. E no cavalo, né, além das questões de liberação, de amplitude de movimento, né, enfim, hoje a gente tem, por exemplo, exercícios que são pré-postos por escolas, normalmente essas escolas são da década de século XV, século XVI, que até hoje continua sendo, né, organicamente acompanhada dentro de uma escala de treinamento e coisa nesse sentido, mas que eu vejo que a escala de treinamento ela pode não necessariamente ser uma pirâmide e que a gente consiga fazer isso ser circular e ser a gente trazer essa questão de, puxa, mas eu preciso da descontração, mas ao mesmo tempo eu posso manter um contato com uma descontração e manter um ritmo. E daqui a pouco manter uma reunião do animal, enganjando mais tais membros dos posteriores para alavancar melhor os anteriores. Enfim, então dá para existir essa integralidade com, inclusive, até possibilidades de criar movimentos novos, inclusive, para os cavalos. Movimentos esses que vão dar uma melhor mobilidade, melhor amplitude de movimento, coordenação, força, torque, né? Potência. Sim, sabe, porque eu estou aqui pensando o seguinte, estou pensando com você, vamos fazer um vai e volta aqui. Por exemplo, se você pegar um salto, uma pessoa, vou pegar o do humano, um humano saltador, ele tem um tipo de resistência nas estruturas tendinosas. Um indivíduo que ele vamos falar só de tendão de Aquiles, que aí fica mais fácil, né, de suporte de apoio. Um indivíduo que é corredor de fundo tem outro tipo de resistência no tendão de Aquiles. Um cara que faz 100 metros rasos tem outro tipo de organização tensional do tendão de Aquiles. Aí estou pensando no cavalo, um cavalo marchador, um cavalo saltador, um cavalo de trote, deve ter, então, exercícios, não é que só exercício específico, e tem que ter uma organização dessas estruturas de suporte e mobilidade diferenciado para que ele também possa dar o melhor dele para ele mesmo e, lógico, enfim, se você é competidor, na questão da competição ele possa ter um resultado melhor com benefícios da saúde, com minimização de efeitos de traumatismo ou de lesões, mas pode ajudar muito, inclusive o cavalo, neste caso, a melhorar a sua performance. E no cavaleiro, vou te contar um negócio, não sei se você sabe. Os cavaleiros, a gente sabe o trato iliotibial, né? Aquela banda elástica que tem super resistência do lado da perna, né? Nos cavaleiros, ela é dentro da perna, é mais dentro do que fora. Sim. Então, porque você faz aquela força de adutor e faz isso aqui, vai formando um tipo de um trato iliotibial um pouco mais intenso dentro da coxa. Ou seja, para um cavaleiro, né, fazer esses exercícios de adução com extensão é melhor do que ele fazer um trabalho de corrida só, ou que possa melhorar a sua parte externa. E ao contrário no jogador de futebol. Perfeito. Se o jogador de futebol tiver muito forte a parte interna, pode ser que ele não consiga fazer um drible. Sim. O que você está colocando é a gente, por exemplo, trabalhar o todo, mas também adequar as especificidades, né? Porque tem que ter o porquê e o para quê, né? Então, talvez existam exercícios para o cavaleiro que ele melhora a performance dos seus adutores, não só a musculatura, mas a fáscia, né, que passa ali pela parte interna da coxa. Isso é porque eu estou falando que é medido já. Então, cavaleiros têm a fáscia interna da coxa mais forte do que em mim, que não sou cavaleiro, por exemplo. Perfeito. E ela se desenvolve mecanicamente. Isso ajuda o cavaleiro
na sua performance em cima do cavalo também. Exatamente. E aí é só ver, tipo assim, talvez pontos de gatilhos onde talvez isso esteja ou encurtado, ou tensionado, ou com lesão, É, enfim. E para quê? Para a gente realmente pensar nisso, é minimizar as condições de lesão e dor e maximizar as condições de movimento, é. né? Aí trazer esse conceito de liberação facial, né? Pós-treino, pré-treino, Perfeito, exercício de alongamento, né, interno. É uma coisa para pensar, o fascial fitness adaptado, né? perfeito. Eu acho que é, É interessante isso. é super interessante e Fascial assim, fitness, inédito, horse né? fascial Inovador. fitness. Pois é, Vamos fazer um horse fascial fitness. vamos sim. Prazerzaço. Vai ser legal, cara. Olha, boa ideia. Inovadorzíssimo, né? Nunca. É, eu não sei, eu não sei se esse pessoal lá dessa minha colega da Noruega faz isso, mas acho que não, porque eles são mais anatomistas, eles trabalham na terapêutica, né? Porque eles Sim. trabalham com manipulação facial esteco e aplicam isso no cavalo, em particular, né? Para tratar, para cuidar e mesmo pós práticas esportivas eles têm usado isso para minimizar efeitos de fadiga no animal, né? Então eles ajudam a reabilitar o animal pós corrida, alguma coisa assim. Aí você tem uma recuperação do cavalo muito rápida. Inclusive, uma das minhas ideias num princípio, né, quando eu vim para treinar cavalos, né, e que eu fui me especializando nisso, era trazer também o conteúdo da educação física. E na época, claro que hoje, né, a nossa live e os nossos propósitos estão indo além, mas na época era, poxa, mas espera aí, eu tenho análises fisiológicas, né, do indivíduo, biomecânicas, mas de que forma eu posso integrar isso e às vezes, por exemplo, fazer testes de esforço por meio de frequência cardíaca ou por meio de lactato, e aí eu criar uma condição de treinabilidade onde eu tenho as pirâmides de volume e intensidade adequando os indivíduos para aqueles. Porque o que a gente muito observa nos cavalos é que eles têm Aham, muita lesão, mas porque os corpos não são atléticos. Então, eles são indivíduos atletas com corpos não atléticos. Agora, perfeito. como é que Maravilha. eu consigo criar um corpo atlético e nisso eu vou diminuir lesão, vou melhorar minha performance, né? Então, isso é fantástico, né? Mas isso Perfeito. no Brasil ainda não existe. Foi só um pensamento meu, mas não consegui Não, assim, mas eu tirar acho do que você está papel. trazendo um assunto muito bem organizado. Sim, Porque é lógico que faz todo sentido, né? Porque é uma relação, não é só a ginástica, né? Você fazer flexão de braço e depois subir no cavalo, quer dizer, não, né? Quer dizer, é uma prática que aponta a possibilidade de ele ir para o cavalo de um modo que dê condições de ele de entrar numa qualidade de movimento mais não é só direcionada, mais adaptada àquele funcionamento sim, daquela relação cavalo-cavaleiro, né? sim. E aí, porque hoje a gente vê evolução de muitas coisas no mundo animal, né? Por exemplo, a genética é muito estudada, né? As questões nutricionais, as questões de fármacos, a própria medicina, hoje, né, um volume muito grande já indo para a medicina integrativa, né, com alguns recursos já aí com acupuntura, com fisiatria, com microfisioterapia manual, né, enfim. Mas pensar, na verdade, também, né, nesse olhar de melhor condição de treinamento, porque as escalas de treinamento que existem é isso, né, datam de séculos atrás, né? E, por exemplo, se a gente teve melhoras de indivíduos, se a gente teve evolução de todo um sistema, né, de todo um movimento, de toda uma organização, de toda uma integração, né, é impossível eu pensar que os treinamentos que eu fazia com os cavalos meus, que, vamos supor, né, corriam 1.000 metros, que o meu avô fazia, hoje se eu permanecer talvez com uma mesma escala de treinamento, talvez eu não consiga tantos resultados, né? Legal, Então acho que a gente precisa repensar no processo de pensar. muito bom, muito bom, muito interessante essa conversa, muito interessante, muito interessante. Eu estou agora, porque eu estou agora pensando como é que eu vou encontrar um cavalo
Eu vou aí logo, Nem que logo. trouxe esse aí. Você sabe que o nome do meu filho é Felipe, né? Que é Filus Ipus. E quando eu dei o nome para o meu filho de Felipe, é porque eu tenho uma paixão pelo cavalo, né? Eu tenho uma super paixão. Mas não sou um cavaleiro, então eu tenho uma certa estranheza, assim. Eu tenho uma afinidade pelo animal, Menos mas não eu nessa nunca vida que o senhor me sabe. voluntaria. Oi? Não, não nessa vida que vocês sabem, né? Pode ser. Mas a escolha do nome do meu filho tem que ver, né? Porque eu fiz uma escolha bem pensada. Ele vai chamar Amigo de Cavalos, né? Que chama Sim, Filosia, né? sim. O Amigo dos Cavalos. Muito interessante, porque agora eu estou um pouco animado com uma vontade de me aproximar do cavalo de uma forma um pouco diferente do que eu sempre me aproximei, né? Quando eu tinha fazenda, era um uso mais de trabalho, né? O animal como força de trabalho. Sim. Então, a Na gente verdade, usava o é o que a cavalo para gente fazer a força de sempre, trabalho. o que a gente sempre viu, né, Ceci? A evolução do cavalo, ela veio advinda de transporte, de tração, de guerra, de caça pelos índios, né? Mas, por exemplo, agora a gente está falando de uma coisa que, poxa, mas espera aí, né? Estamos numa outra condição, com outros conceitos, com, né, várias inovações. Então, a gente precisa repensar para começar a realmente fazer diferente tudo isso que é feito. E o diferente, na verdade, Ah, é criando melhoras, né? Criando funções essas para o todo e funções essas específicas, né? Então, muito interessante. mas vamos, Muito vamos interessante. alicerçar esse projeto juntos e para mim vai ser uma honra. Bom, eu gostei, gostei, Inclusive, gostei. eu vou fazer a minha inscrição para ser aluno do próximo curso aí, porque eu também me Bom, empolguei com a face, hein? não, é um assunto importante, né, para todos nós, né? Que, por exemplo, você é educador físico, eu também sou, então a gente tem essa pegada no trabalho em movimento. Mas conhecer o tecido conjuntivo dá um looping no pensamento, assim, dá Sim, um looping porque é uma outra visão do corpo, né? Não, é uma visão que pelo menos a mim, né, me modificou a forma como eu comecei a pensar movimento meu e comecei a olhar de outros animais, né, que tem um pouco de diferença, né, porque como eu fiz em cachorro, na verdade eu fiz em uma raposa, né, lá na Itália ano passado, porque eu fui para a Itália para a Universidade de Pádua estudar lá um pouquinho com a Carla Stecco, e aí a gente fez uma dissecação um- uma raposa. E aí ela é um pouco diferente, porque a ligação é dos membros anterior e posterior, eles são pela lateral, enquanto nos humanos ele é cruzado, né? É um pouco diferente. Então a força dos animais vem lado a lado. Por isso que os galopes são assim, não é? A coordenação ela se dá em 4 tempos, né? Quando a gente vê. E no humano ela se dá em 2 tempos por conta da contralateralidade, a posição bípede, e aí a força é cruzada. Então, aconteceu em nós de ter um cruzamento de forças entre os membros superior e inferior. E que os animais, eles são assim, eles são ipsilaterais, digamos assim, as forças. e isso aconteceu E pela evolução deles, por exemplo, de hoje é, sermos bípedes e eles quadrúpedes e então, favoreceu, esse cruzamento favoreceu a posição bípede, né? Então, o animal também fica, os cavalos eles conseguem ficar sobre 2 patas, mas não conseguem sustentar, tá. porque não é só a extensão, né? Aí tem questão pélvica e coisa e tal, mas tem que as forças ficam, elas não ficam cruzando, elas ficam sendo lá e ainda mais fadiga. É como você andar assim, ambulando assim, né? É muito mais cansativo, você tem que usar muita musculatura para poder fazer essa posição. Então, para os animais que não são bípedes de uma forma organizada também, organizadas para essa possibilidade, ele tem que usar muita contração muscular, muita contração para conseguir ficar em pé. E isso, então, metabolicamente, é um custo energético absurdo para esse animal. Ele para de fazer aquela posição pela fadiga, né? Mas não pela tensão elástica, porque quando você põe ele em quadrupedia, ele corre lá muitos quilômetros, né? E isso é importante. Agora, é muito importante isso. Então, em nós, essa mudança, a estrutura facial criou mudanças estruturais. O aparecimento do calcânio, né? É Sim, uma coisa que só está em nós, não tem dessa forma como tem
Tá nos primatas, mas em nós isso ganhou uma posição diferente, enfim, o desenho da pelve, todas essas coisas que a gente fala de anatomia. Mas quando a gente fala dessa anatomia, a gente está falando do tecido conjuntivo, né? Eu estava assistindo uma palestra semana passada do Robert, eu vou falar do humano, não do cavalo. Uma coisa que se começou a estudar agora, saiu em agosto o trabalho. O calcanhar tem uma função como o da patela. Na realidade, não é um osso de suporte, é um osso de transferência de força. Exatamente o que faz a patela quando ela faz a inserção do quadríceps, dos tendões do quadríceps lá na perna. E do calcanhar tem Então, a a ver com o patela tornozelo? ela fica ajustando a força da carga entre perna e Boa. coxa, e aí o calcanhar ele faz entre o pé e a perna. Ele fica móvel, ele não é um osso de resistência, na realidade ele fica andando assim, fazendo uma função de patela. É um estudo novo que saiu de agora de um alemão, né? E saiu agora, em agosto, essa pesquisa, que é uma outra. Então, quando a gente vai estudando de fáscia, a gente vai vendo que talvez a gente não tenha entendido bem, né, naquele momento, que era a função que a gente chamava de osso calcâneo. Na realidade, a função desse calcânio não é dar suporte de carga, mas transmitir força. Então, pessoas que andam muito com calcânio no chão, e é verdade, elas têm um monte de problemas de fascite plantar, têm problemas de joelho, talvez por um mau uso, né? Então, A por Lu que eu estou colocou uma falando isso? observação Porque assim que é relevante também, que ela falou que é por isso que talvez é fácil lesionar em movimentos de rotação, né? exatamente. Então, quando a gente vai começando para essa coisa da face, ela trouxe outras visões funcionais. Sim, E essa modificação funcional, porque a conversa com a face, por enquanto, é muito no campo funcional, que é diferente da anatomia clássica, ela trabalha com a ideia topográfica, perfeito. né? Então, está naquele lugar e tem um nome para aquele lugar. E, às vezes, se pensava aquele nome para um certo uso. Mas, do ponto de vista da face, é funcional, quer dizer, funciona como uma polia ou funciona como um lugar de suporte para transmissão de força? É completamente diferente. A gente falava de polia, e agora não é, né? Então, muda o conceito completamente, Muda completamente. né? E aí eu estou pensando essa coisa também agora, por exemplo, na corrida do cavalo, na forma de fazer a transmissão de força, como é que essa dinâmica interativa entre os membros, né? Eu falo tanto assim porque essa questão das continuidades estruturais podem ser exercitadas no seu campo equestre aí, né? Para o cavalo, para que ele também mantenha, né, a sua estrutura funcionalmente a melhor possível, né? Será que eu vou levar ele uma hora para fazer uma caminhada no campo para ele pegar terreno irregular ou eu vou deixar ele no campo de areia? É uma pergunta. O que a gente está descobrindo? Eu vou só falar mais essa, assim, sobre artroses, né? Osteoartroses, principalmente. É que animais, se você pegar animais caseiros, um cão ou um lobo caseiro, ele tem osteoartrose. O lobo, que está no campo livre, não tem. Os macacos que estão assim, ou em círculos, enfim, em zoológicos, eles têm artrose. Os macacos que estão nos campos não têm. Ou Perfeito. seja, a função, né, uma artrose, uma osteoartrite, ela pode estar muito mais ligada a uma disfunção por falta de uso. Total, Então, estou total. aqui na fantasia, né? Assim, eu vou Não, pegar o cavalo, ele está lá, mas aí eu vou levar ele para um lugar irregular, algum tipo de campo, eu não sei qual, aí eu não vou falar nenhuma sei, bobagem aqui, aqui. aqui, por exemplo, eu faço assim, um exemplo, né? Terreno de aclive e declive. Aí uma hora na terra, uma hora na grama. Às vezes com um degrau, por exemplo, onde ele, numa lateralidade ele vai descer, na outra lateralidade ele vai estar subindo. Então tem toda a questão da mobilidade ali, né, Isso, patelar, é isso que eu estou mais, falando. né? Então, por exemplo, puxa, mas vou num terreno hoje mais com aclives, subidas, e a hora que eu for no terreno, por exemplo, com declives, eu faço isso para ele poder ter uma retração de quadril, né? Um encaixe dos Por exemplo. posteriores para ele poder descer como se estivesse segurando o movimento e depois eu solto essa elasticidade, né? Então, hoje É aqui isso aí que eu estou falando. eu vou criando isso, por quê? Porque até a Lu colocou aqui, que é uma coisa que a gente conversa muito, né? Que vai gerando estímulos proprioceptivos, né? E aí
a gente vai criando essa cadeia, né? Esse movimento. E aí percebe que o animal ele serve para tudo. Daqui a pouco, se eu quiser saltar, ele salta. Se eu quiser contornar um tambor, ele vira. Se eu quiser ir para um pasto a campo e tiver terrenos irregulares, ele não vai ter uma torção do membro, né? E, Aham. e animais que passaram Não, a ter mais exatamente, para resistência. manter essa qualidade adaptativa, né? Exato. Porque isso é uma coisa da face que a gente precisa falar, quer dizer, a capacidade nossa de adaptabilidade de movimento, ou seja, de torção, virar, mudar a posição do corpo no espaço, ela é totalmente atrelada ao sistema facial. Ou seja, se houver uma resistência do tecido, você não consegue fazer um giro. Aí vão vindo essas lesões, tem vários tipos de lesões no corpo, por conta de que esse tecido não consegue se adaptar a uma mudança de tensão interna. Não estou nem falando de muita força, estou falando de pequenas mudanças, meu, amarrar o sapato. Sim. Né? Então, quando eu trabalho, por exemplo, com o pessoal de envelhecimento, a dificuldade de se inclinar para frente tem muito mais que ver, num certo sentido, com tecido conjuntivo do que com musculatura. Isso a gente já está entendendo. E aí eu estou pensando, e aí a gente tem uma máxima no treinamento da face, é que você vai trabalhar de várias formas, em situações de posição do corpo diferentes e em relevos diferentes, para que mantenha essas mudanças de adaptação, para que o tecido fique o tempo todo sendo exercitado, né, ou estimulado em vários ambientes geográficos, vamos falar assim, de tal forma que então você estica e encolhe em muitas posições, então você cria uma dinâmica interativa no tecido interno de uma adaptabilidade, de uma adaptação, que eu acho que é um pouco disso que a gente está conversando aqui agora também, né? Total, CC, porque, sei lá, eu tenho numa pista de treinamento, por exemplo, um raio de, sei lá, 150 metros, né? Tem o redondéis que a gente usa para treinamento, mas, poxa, mas espera aí, é uma raia, um cavalo de corrida, eu vou correr 1.000 metros. Ah, mas qual que é o treinamento desse cavalo que corre 1.000 metros? Ó, ele corre 800 metros para correr 1.000. Ele acha que é, tipo, mas na natureza ele percorre 20 quilômetros solto, pastando, né? Então, poxa, mas como assim? Peraí. Então, não estou entendendo muito, talvez, de que forma eu estou adequando esse volume, de que forma, na natureza por si só, ele, né, tem terrenos variados e daqui a pouco ele pula um rio, e, enfim, e está tudo certo. Sim, E por que está então tudo não certo. criar essa situação dele vivenciar ambientes diferentes, mesmo que seja uma preparação específica, mas eu preparo em ambientes diferentes, né? Eu preparo pensando É. no todo e não só na especificidade. É, isso aí, isso aí. Eu acho que é uma coisa importante, que a gente está discutindo uma. Você vê que a gente começa a pensar o exercício, o treinamento, né, de uma forma um pouco variada, né? Sim, Existem corredores, numa etnia de um grupo, né, inclusive de uma certa etnia específica, ali no norte do México, eles vivem nas montanhas e eles não treinam corrida, eles não treinam. Eles chegam a correr 700 quilômetros, mas eles não treinam. Eles não ficam fazendo treinamento, né? Isso acontece ocasionalmente. Mas o que que se mostra? Porque eles são caminhantes, né? Então eles andam 16, 17, 18 quilômetros por dia, vai e volta, sobe e desce, vai plantar, colhe, volta, fica agachado. Então tem várias habilidades motoras porque eles vivem em zonas rurais e correm descalços, inclusive, né? Como tem um grupo na África que quem estuda muito é o Daniel Lieberman, ele sempre vai para a África estudar. Esse grupo também são corredores, mas não são treinadores, eles fazem tudo correndo. E e tem, lógico, depois uma performance hoje em dia nos espaços desportivos, mas é uma coisa que você trouxe. Quer dizer, é, o animal, né, não é porque ele está livre, mas ele colocado nas suas condições de possibilidade, ele explora o ambiente e por isso ele faz variações na sua dinâmica de construção do corpo. Quer dizer, ele não fica se exercitando para correr 20 quilômetros. Ele anda, abaixa, bebe água, vai, pá, pá. E daí ele está o tempo todo, né, se trabalhando, digamos assim. Interessante isso, viu? e isso, na verdade, eu coloco até que deveria ser feito em qualquer faixa etária, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu vou mexer num cavalo só quando ele tiver, né, 5 anos, quando tiver formado e coisas nesse sentido, né? Hoje
A gente pega aí, tem muitos ginastas que começam a trabalhar cedo, né? A diferença é o quê? É a forma do estímulo, né? Eu não vou criar uma mesma condição de treinabilidade para um infantil, para um juvenil, para um junior, do que talvez um adulto Aham. tenha uma condição de fazer, né? Então, Sim, as condições são diferentes, né? Ah, porque a estrutura óssea não está ainda, né, sedimentada, fixada, enfim, até por conta de, 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 de diversas possibilidades de não, né, errar, sim. ou criar essa longevidade, né? Aham. Então eu penso nisso de uma forma diferente, mas não é deixar de fazer, né? Não é, ó, deixa Não, ele o parado, contrário, só com 5 anos eu vou começar a mexer. Não, não. ó, crianças, jovens dessas sociedades que podem se mexer e se penduram, enfim, é o que se fazia antigamente, né? Brinca o tempo todo, Sim, corre, sobe, desce, as coisas. Elas têm um índice de lesão, mas muito, muito mais baixo do que crianças mais sedentárias. sim, Então, e da mesma grupo étnico, isso que é importante, quer dizer, são das mesmas, é o mesmo tipo de estrutura corporal. Aqueles que ficaram, de alguma forma, né, dentro dos campos sociais, dentro dos espaços sociais, mais retidos na sua movimentação em relação aos seus colegas, irmãos ou parentes que ficaram em condições de maior possibilidade de mobilidade, de explorar o espaço brincando, enfim, fazendo suas estripulias de criança, quando chegam numa fase adulta, eles têm assim a quantidade, a diferença entre o grupo mais urbano e o grupo mais rural, do ponto de vista da saúde articular, é muito diferente. O grupo rural tem uma articulação muito mais bem funcional, né? Às vezes o cara está com 90, 95 anos e está lá, agacha, senta de cócoras, levanta, perfeito. né? E aí você não entende por quê, mas também tem que ver com uma questão dessa de uma vida ativa, né, que a gente fala hoje em dia. E não vai ser diferente. A gente está vendo que não é diferente também na questão dos animais, né? Eu vejo muito treino também de uma forma global, né, CC? Vou citar o CC como exemplo. O CC competia, ganhava catar por equipe, catar individual, chiar por equipe, chiar individual. Hoje as pessoas acham É, que só preparar para uma condição específica e mesmo assim você vê ainda falhas, né? Então, poxa, mas cresce o esporte, mas perde-se muita coisa, porque, enfim, sim, é uma reflexão, né? Que a gente está fazendo aqui é uma reflexão. é uma Claro reflexão. que Acho que a gente existem está linhas, né? E refletindo. super respeito todas as linhas de trabalho, né? A gente só está colocando uma observação que é a forma da gente pensar, né? É. Mas no que diz respeito ao trabalho com a fáscia, ela é variável, Sim, porque o estímulo na fáscia é movimentos variados. É diferente quando a gente fala de especificidade motora, por conta da relação do córtex com o aprendizado, memória motora, aí é uma outra parada. aham, Mas a fáscia, tecido conjuntivo, ele é proteína, são proteínas, vários tipos de proteínas, ou de moléculas, aminoácidos, coisa e tal. Matérias mais viscosas, né? Então, esse tecido tem que estar o tempo todo em fluxo dentro do corpo. A parte hídrica, nutricional, tem que estar em movimento. A atividade circulatória tem que estar o tempo todo em movimento. E essas estruturas tendinosas e ligamentares, elas têm que estar organizadas para poder resistir a uma mecânica tensional elástica. Então, existe exercícios, sim, que você vai fazer para deixar o tendão um pouco mais resistente para você fazer uma maratona, ou uma capacidade de retração mais rápida para você fazer uma corrida de 100 metros rasos. Isso é uma coisa, mas isso não tem nada a ver com córtex motor. Isso tem que ver com a estrutura. É como você pôs mais ou menos concreto para subir um prédio de 20 andares ou de 2 andares. Né? Isso não muda. Agora, a inteligência do prédio, a organização dos espaços internos, isso é como se fosse mais o córtex motor. Agora, estruturalmente, as variações são relacionadas à treinabilidade específica, porém, o sistema facial ele funciona de uma forma diversa, porque ele tem muitos níveis de resistência simultaneamente. Né? e Então, na verdade é um agrega na jogo. especificidade, né, CC? Exatamente, ele agrega na especificidade, Sim, mas ele é randômico no treinamento. perfeito, perfeito. Então, você faz o que a gente chama de preparação de movimento de uma forma randômica,
né? E depois você faz uma especialização do movimento na sequência. Então, a mesma coisa, para o humano, você vai fazer uma movimentação global, geral, depois ele vai fazer uma corrida, sei lá, de 100 metros rasos, que é mais específica. Mas aí, como todos os tecidos estão envolvidos simultaneamente, ele tem menor chance de ter uma lesão. Aí digamos, é uma estratégia no trabalho, né? Mas ela é randômica, né? Ela não é uma coisa específica, o treinamento da face. Existe uma especificidade no treinamento da face, quer dizer, a especificidade é treine todos os movimentos. Isso é, a especificidade é isso, né? Ou seja, o olhar para a face é que ela é variável, Perfeito, perfeito. né? Que é diferente da coordenação motora para você pegar lá o dedo e fazer aquele negócio. Você tem que aprender isso até conseguir fazer. Aí é um controle que depende do tecido conjuntivo, mas depende do córtex motor, enfim, da memória, e tem uma outra parada aí. Mas é isso aí. Muito bem, conversamos muito, já estou a cavalo aqui. Não, tá ótimo. Achei que ia ser uma live, na verdade, mais com um pensamento instrutivo, mas a gente já co-criou aqui outras possibilidades. Saiu outro papo aqui, virou outra conversa. E vamos estreitar isso aí, vamos estar juntos. Vamos. Eu vou. Bom, Bom, a gente vai se falando. Para a galera de casa aí, obrigado por estar com a gente, né? Espero que tenha sido, né, super proveitoso para vocês também. Se tiver dúvida, pode perguntar, né? Às vezes a gente não conseguiu aí abrir para perguntas hoje, porque o objetivo era mais instrutivo mesmo. Mas se tiver pergunta, pode passar. Se eu não souber responder, eu mando para o Seisei aí. O Seisei, pode vamos mandar. retornando e vamos fazendo, né? Seisei, gratidão enorme e uma ótima noite, um bom descanso. E Obrigado mais uma vez, André. E avisando aí, pessoal que quiser fazer o curso Facial Fitness, vou fazer minha hora de propaganda aqui. Nesse final de semana a gente está tendo uma formação, é a última do ano. Então pode entrar lá na Universidade da Face e me encontrar lá. E outra vez, obrigado. Eu sei que a gente acabou andando por outros caminhos aqui na conversa, ótimo. mas eu acho que acabou abrindo um assunto importante aqui sobre essa temática do cavalo e cavaleiro, olhando para a questão da mobilidade, do movimento da face, né? Eu acho que dá para explorar isso depois mais. Acho que a gente abriu um campo aqui para mim também bem novo, bastante interessante. Queria agradecer o convite. Tô aí como aluno, vou fazer minha inscrição e depois o Seisei vem Com matar essa certeza. paixão com o cavalo e a gente vai criar novas possibilidades juntos. Com certeza. Super obrigado, Ô, cara. Tenha Seisei. uma boa noite para todo mundo também. Para todo mundo também. Poxa. Tchau, cara.